Namastê. Bom, pessoal, terminando essa sequência de vídeos, na verdade, eu não vou falar agora sobre quem são os Old Ones. Você está vendo aí pelo título do vídeo, eu vou descrever praticamente, na prática, o que é que isso implica, como isso afeta a nossa vida. Por isso você está vendo aí no texto do vídeo a guerra espiritual que está acontecendo no Brasil. E eu vou falar de um assunto polêmico, eu vou falar das exposições de arte que tem dado o que falar no país, e eu vou falar isso, e eu gostaria que você que defende o Peladão do Man, a exposição de Santander, que você pense que o que eu vou falar é positivo até para você. Por que é positivo até para você? Porque realmente, se não for observado o que está em jogo, todo tipo de manifestação em que haja uma artística, em que haja uma suspeita de pedofilia ou algo do tipo, vai sofrer repressão, vai sofrer boicote. É preciso destacar o que é que realmente está acontecendo, qual que é o problema. Esses dias, quando eu escrevi sobre esse assunto, uma mulher falou na página, né, isso não é sobre esquerda e direita. Aliás, isso é o que está rolando, né? A esquerda muito está falando isso, não é sobre esquerda e direita e tal. Aí vem aquelas sombras da ditadura e... Bom, realmente não é sobre esquerda e direita no sentido de capitalismo versus marxismo ou socialismo versus liberalismo. É algo muito mais amplo. É algo muito maior, né? E antes de dizer porquê, eu quero só fazer uma observação que eu vi muito e eu tenho visto muito isso. A questão da arte contemporânea, principalmente dessas peças aí, dessas performances que ficaram famosas pelo exagero, pelo mau gosto, enfim. Você já percebeu que parece que a gente está vivendo aquela história, aquela fábula do rei que tinha ganhado a roupa nova, mas que não tinha roupa nenhuma, que só os inteligentes podiam ver? É assim. Você fala contra, você diz que não gostou, você diz que teve crime e tal, o cara... É sempre a mesma história. Não, é porque você não é inteligente. Porque você nunca entrou no museu. Porque você não conhece arte. Blá, 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 blá. É um elitismo, sabe? E engraçado é que os elitistas, os intelectuais, são os caras que falam da inclusão, de pôr o pobre, de levar o pobre pro teatro, que não sei mais o que. Cara, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não tem roupa, o rei está pelado. Você está fantasiando roupa para não dizer que é burro. Eu, pelo menos, admito. Então é arte. Eu tenho que ver sofisticação em pessoas enfiando o dedo no cu um do outro e andando em roda. Nossa, eu tenho que ver isso e ver que isso é arte. Cara, eu não olho para mulheres mijando num palco e acho que é arte. Ah, porque eu sou burro? Não, é porque o rei tá pelado. E você tá pagando de idiota. É igual ver o final de Lost e dizer que tinha um sentido lá. Não tinha sentido o final de Lost. Quem ficou vendo o final de Lost e até hoje está discutindo, não, fez o maior sentido. Não foi incrível, não foi incrível. Foi um golpe, entendeu? Enrolaram você, enrolaram a mim. Assisti Lost de ponta a ponta. Me diverti pra caralho. Achei incrível, me diverti muito, mas o final foi uma merda. Não adianta eu dizer que o rei tá vestido quando o rei tá nu. Não adianta eu olhar para uma tela em branco ou preta e dizer, nossa, que incrível, que exposição extraordinária. Não, porque esta tela preta quer dizer, isso quer dizer porra nenhuma, quer dizer que tem um cara expondo uma mulher, expondo quadros e rabiscos e telas em branco, ganhando dinheiro no museu, e só porque tá dentro do museu virou arte. Simples. Isso na coisa prática, na coisa básica, ok? Outra coisa. Os evangélicos são os que estão falando mais, né, desses assuntos. Tem católico falando também, mas os evangélicos falam muito. Esses dias eu vi um vídeo do Marco Feliciano, parênteses. Cara, Marco Feliciano não tem moral pra falar nada. Primeiro porque ele é o Marco Feliciano, né? Só por isso ele já não tem moral pra falar nada. Mas a questão do Marco Feliciano e de muitos caras da esquerda, aliás, de evangélicos, incluindo Silas Malafaia, a Igreja Universal, esses caras ficaram do lado do PT o tempo inteiro. Eles apoiaram o Lula, eles apoiaram a Dilma, e agora eles são os anti-esquerda.
anti-esquerdo cacete. Agora, eles mudaram de lado e, repito, os caras da esquerda, os devotos de São Lula e Santa Dilma não gostam. Mas Michel Temer era vice da Dilma. Quem votou em Dilma, votou em Michel Temer. Se você diz que não votou, então realmente você, além de burro, é doido. Porque você está olhando o rei pelado, dizendo que o rei está vestido e não sabe quem é o vice. E qual a importância e o que faz um vice no caso do impeachment. Estou nem discutindo a legitimidade de impeachment. Estou dizendo que se Dilma tivesse morrido, Temer assumiria. Você achou que não? Seria o Lula. Né? Vai saber, né? Vai acontecer um milagre, né? São Lula faz milagres. Nunca na história desse país, né? Então esses caras, Marco Feliciano, esses seis não tem nem moral para falar nada, porque eles estavam do outro lado até ontem. É a mesma coisa de Alexandre Frota, né? O cara que trouxe, quase praticamente trouxe o funk carioca para o Brasil, para São Paulo e para o Brasil, tornou popular. O cara que saiu na G Magazine beijando o maluquinho no banheiro. O cara que comeu travesti. Porra, mano, Alexandre Frota, mano, que fez trocentos pornôs agora pagando de conservador. Gente, é ridículo, é absurdo, é insano. Então esses caras não têm moral. Mas eu tava vendo o vídeo do Marco Feliciano e eu percebi uma coisa interessante. Os elementos que mostram a profanação de símbolos católicos, ele não fala. E ele não fala porque na mentalidade do evangélico o símbolo católico tem que ser profanado mesmo. Porque não é nada. Porque é estátua, é idolatria. Então eles simplesmente ignoram que, por exemplo, na exposição do Santander haviam hóstias com palavrões escritas nelas. Isso é ignorado. Claro, ele obviamente não concordaria com a maneira como se profanou, mas ele concordaria com a profanação, porque é do diabo. E fazendo isso, o foco se perde. Mestre, o que isso tem a ver com LAN, com Old Ones? Eu tenho dito há muito tempo que a porta que LAN, pela qual passam os Old Ones, que é LAN, tem corrompido nossa mente, corrompido nossos pensamentos, distorcido a nossa personalidade. E esses acontecimentos no Brasil vão servir para ilustrar o que eu estou falando. E para mostrar que nós estamos numa guerra, uma batalha. E que se você não souber o que está em jogo e não assumir uma posição, você já está assumindo uma posição. E não tem meio termo. Vou citar de novo a Gnose Tifoniana, volume 3. Eu tenho falado nos vídeos sobre LAN, esses últimos sobre os Old Ones, que eu mencionei até o texto Os Três Artistas Malditos, né? Lovecraft era um escritor, e da relação entre arte e magia. Essa relação pode ser espontânea, no caso do Lovecraft ela era espontânea, no caso do Geiger ela era espontânea, mas ela pode ser pensada, ela pode ser planejada, e é da planejada que eu vou falar hoje. Esses eventos, esses espetáculos, essas performances não são só arte. Fica de olho. Vou ler aqui, página 90 de A Gnose Tifoniana. LAN é o atual Dikpala, ou Guardião do Espaço. Ele é um portal cujos eflúvios estão se precipitando no ambiente astral da Terra. Aquilo que eu disse nos meus textos, todo mundo, em muitos telemínions acharam graça. O portal não só abre, ele não só vai, você também vem. Veja que LAN é um portal sobre o qual eflúvios ou energias, vibrações estão se projetando no ambiente astral da Terra, afetando todas as mentes. E nosso país, por ser rico em complexos energéticos espalhados por todo o território, o Brasil tem focos de energia, portais muito poderosos. Mas principalmente na região do Planalto Central. Não é à toa que a merda toda cai em Brasília. Esses portais energéticos eles têm a ver com os Shaktipita, que são os templos. Eu vou falar disso nos meus vídeos dos 52, quando eu vou continuar. Há uma lenda de uma das esposas de Shiva, que quando ela foi morta, o corpo dela foi desmembrado e as partes caíram. 52. Caíram muitas outras, mas principalmente 52. E em cada lugar onde caiu se construiu um templo, quer dizer, onde caiu o corpo, partes do corpo se formaram, que coisa, né? 52. Formaram-se templos, portais. Mas é dito que existem muitos outros
templos de Shakti, desta esposa de Shiva? Porque é dito que o sangue dela respingou e formou portais menores. Isso é no planeta inteiro. O planeta inteiro tem esses portais, onde o sangue dela caiu, abrindo caminhos e portais entre o nosso mundo e outros. E Brasília é um deles. Mas principalmente na região do Planalto Central. É um foco abundante de energia concentrada de forças transmundanas. Sensitivos, artistas e hermetistas estão agora em contato direto com essas forças que estão vindo pelo portal Lã, refletindo através de seus corpos de luz as emanações transplutonianas, lá de Ilgot, de além de Plutão, de níveis de consciência fora ou além do portal do abismo estelar. Quer dizer, de fora do nosso sistema solar, das regiões mais sombrias do espaço. Então aqui a gente já começa a perceber que quando você está numa apresentação, aquela performance, ela tem um sentido ritualístico. Ela tem um sentido de meditação, ela tem algo que está sendo encarnado, que está sendo apresentado. E o corpo de luz do artista que canaliza essa ideia, ele emana algo para você, para mim, para as nossas consciências. Deixa eu ler aqui, matéria, saiu ontem ou hoje, não, saiu hoje. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma exposição em Belo Horizonte chamada Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, de um artista chamado Pedro Moraleda. E também gravaram um vídeo, né, mostrando, as crianças estavam saindo, né, dessa exposição e mostraram os quadros. Daqui a pouco eu falo sobre os quadros. E aí foi um bafafá, e foi gente fazer protesto lá na porta, e evangélico com placa e tal. O Pedro Moraleda se matou. Com 22 anos se matou, em 1999. Aí o Caetano Veloso foi na exposição. E olha só, o músico Caetano Veloso aproveitou sua passagem pela capital mineira, onde se apresenta neste final de semana no Palácio das Artes para visitar a exposição Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina. No mesmo dia em que Caetano, junto de outros artistas, maioria globais, né, como vocês têm visto, lançou a campanha 342 Artes contra o cancelamento da exposição Queer Museu, em Porto Alegre. A mesma que estava no Santander, né? Era lá, inclusive. Era em Porto Alegre. E a polêmica envolvendo a performance La BT, a do Peladão, em São Paulo. Ele criticou a censura em exposições artísticas. Essa é outra coisa incrível, né? É arte, faz o que você quiser. É o novo sacerdócio, né? Ok. Aí é o que ele fala. Tem alguns políticos querendo enganar o povo, querendo chamar atenção. Em nenhuma, grave isso, nenhuma dessas exposições que estão sendo discutidas, não há nada que não seja tradição das artes, sobretudo das artes mais recentes, afirmou Caetano durante visita à exposição no Palácio das Artes. Todo mundo conhece a longa vida do Caetano na militância comunista, o longo apoio que outros cantores e músicos da época dele, inclusive, dão ao PT, ao Lula, né? Então isso aqui tem viés político, né? Caetano relembrou o período da ditadura militar no Brasil para defender a liberdade de expressão. E é sempre assim. O cara vai sempre evocar esses monstros do passado para justificar não uma melhoria, não arte, não crescimento humano, mas para justificar a merda, né? Caetano Veloso é um dos grandes apoiadores do funk, de Anitta. Você acha que a Anitta ficou famosa porque, ai, nossa, a Anitta tem uma estrela. A estrela de Anitta chama-se Caetano Veloso. Eu vivi o período da ditadura e não quero nada parecido com isso, disse o músico baiano. As pessoas têm esse temor, né? Então, assim, houve um boicote ao Santander. Então, nossa, ditadura, repressão. E aí as pessoas já começam a pensar que estão vendo Anos Rebeldes, né, da Globo, já começa a fantasiar com gente que não sabe nem o que foi o período, já entra nessa paranoia. Mas o Caetano disse que não tem nada além da tradição das artes. E eu vou provar para você que não é verdade. Tem sim. Tirando a Queer Museu, que tem ali imagem... As pessoas se focam, não, que tem imagem de pedofilia, que tem imagem de zoofilia. Cara, aquilo ali está dentro de um contexto muito mais perigoso.
Faça você mesmo sua Capela Sistina. Procura na internet, procura no Facebook o vídeo. Procure as imagens. Todas as imagens são sexuais. Tem corpos deformados do qual crescem pênis monstruosos. Tem pessoas defecando umas nas outras. Tem figuras não humanas vomitando na boca de outras. Interessante que faça você mesmo sua Capela Sistina. Inclusive tem uma tela longa em que tem 3 cruzes ou 2 cruzes e várias cenas de demônios fazendo sexo com pessoas. Pessoas em 69 e cenas sexuais aos pés da cruz. A Capela Sistina ela foi construída utilizando as medidas do Templo de Salomão. Ou seja, ela é uma reprodução do universo. Ela é tão importante na história da igreja que conclaves para eleger o Papa já foram feitos ali. Ela tem muita história na tradição da igreja. Mas tem um elemento que é o mais famoso, que é a criação de Adão. Todo mundo já viu, nem que seja uma reprodução, um meme em cima disso, que é aquele Adão e Deus tocando os dedos. O que simboliza aquilo? A transmissão da imagem de Deus para o homem. Ou seja, o teto da criação de Adão representa que Deus está transmitindo sua imagem para o homem. Por isso eles tocam os dedos indicadores. É por isso que a exposição, que só tem imagens grotescas, diz: faça você mesmo sua Capela Sistina. Tem um objetivo de desconstrução da imagem de Deus e da conexão de Deus com o homem. Mas não vamos tão longe, né? De repente pode ser que eu estou falando besteira, né? No site da Folha, a famosa Foice de São Paulo, uma matéria de 2015 falando de uma peça aí pouca gente ouviu falar. Ator defeca lixo do mundo em peça do Teatro Oficina. Na pele de Antonin Artaud, dramaturgo e teórico francês, considerado um dos grandes pensadores do teatro, o ator Marcelo Drummond eleva excrementos, merda, humanos como um religioso que abençoa uma hóstia. E é o que ele diz: onde cheira merda, cheira ser. Proclama ele, glorificando os dejetos. Veja que é uma consagração. Se você olhar no site da Folha, tem a imagem. Ele está elevando as fezes, não tem só fezes, daqui a pouco eu vou falar do que mais tem, como uma hóstia. E glorificando. E dizendo que ali está o ser humano. Como chama essa peça? Para dar um fim no juízo de Deus. Eu já falei sobre o uso mágico de fezes por Aleister Crowley. A pessoa está eu estou no teatro e eu estou vendo uma obra de arte, aí eu estou vendo o rei, eu estou inventando que aquilo é arte para não dizer que eu sou burro, que eu não sou sofisticado. E quem achar que aquilo ali é mais do que isso é um troglodita ignorante. Não, este é um ritual mágico. Este é um ritual mágico. Crowley também disse isso nos seus diários. E Kenneth Grant descreveu esse ritual em detalhes. No meu culto, as fezes são manjares que eu ofereço a Deus. Esse é um ato mágico. E este homem sabe o que está fazendo. As fezes são geradas pelo ator Pascoal da Conceição, diante dos olhos da plateia. Se por um lado simbolizam o lixo da humanidade, por outro representam a própria natureza. Por mais paradoxal que seja, o Pascoal falando, Pascoal da Conceição, defecar em cena é trazer ao palco uma grandeza que é da nossa essência mais íntima, diz Pascoal. Então você que não vê isso, é porque você é burro. O rei não está pelado, a roupa é linda, né? Ele conta que sua tarefa é árdua. Eu não vou falar porque ele disse que no começo ele não conseguia cagar, mano. Travava o bagulho e não saía. Normal, né, mano? O cara viaja, é difícil pra cagar, imagina no pau. Além de sacralizar dejetos humanos, o espetáculo também usa sêmen e sangue dos atores. Eu falei disso, inclusive, nesses últimos vídeos aí. Sêmen e sangue usados em rituais mágicos, geralmente os rituais obscuros. Uma contrapartida à produção artificial da humanidade, como guerra, consumo, autoritarismo. Claro, aí você dá um viés político, diz que você está protestando, porque assim, você enfia um crucifixo no rabo, você está protestando. Você não está blasfemando, você está protestando. Você pichou a Catedral da Sé, disse: Papa, tire o seu terço do meu útero. Você não está blasfemando, você está protestando. As missas negras que eram celebradas na Idade Média
Elas profanavam símbolos sagrados. Deixa eu ver aqui. Nesses dias de desmascaramento de tudo, este marco tão cruel e excitante, senti a pulsão de estar em cena... Aliás, este março, que está falando do impeachment. Senti a pulsão de estar em cena o mais rápido possível. Partimos então para Artaúde e esse é o manifesto da carne humana, afirma Zé Celso. Como no passado, a montagem praticamente sem cenário ou figurino mantém a simplicidade. Não há mais nada, a não ser o sangue, o esperma e o cocô, novos de cada noite, imersos no poder da peça de Artaúde, onde investimos nossos corpos como formidáveis putas, botando fé na bilheteria. Isto é mágico. É mágico. Lembra o texto que eu li na última parte dos Old Ones, em que o Crowley se descreve vestido de noiva? A alma humana, dentro dos círculos mágicos, é tratada como uma noiva para o Deus. E em Telema, por exemplo, como uma prostituta. A mulher escarlate que deve ser desavergonhada não é só uma mulher, é a própria alma humana, deve ser desavergonhada, deve romper todos os limites, deve transcender toda a moral, deve estar além do bem e do mal, como profetizou Nietzsche, como profetizou Lovecraft. Num outro blog, esse aqui é do Miguel Arcanjo, comentando também essa mesma peça, para dar um fim no juízo de Deus. Aí, que a peça estreou em Brasília, né? E que no palco os atores estavam falando que foi no mesmo período do impeachment, que era um golpe antidemocrático. Veja que tem toda uma conexão, né? Você vê o Caetano Veloso fazendo propaganda lá da Capela Sistina, faça você mesmo sua Capela Sistina. Veja que todas são desconstruções de símbolos sagrados e não quaisquer símbolos. A hóstia é transfigurada no corpo de Cristo. Então eles pegam os dejetos do corpo humano, dentro do Tantra, o esperma é dejeto. No shintoísmo, o sangue fora do corpo também é dejeto. O sangue fora do corpo e não armazenado, ele é dejeto. Ele está corrompido. Na estreia brasiliense, em Brasília, da obra, o clima efervescente no palco contagiou a plateia. Boa parte dos espectadores gritou na hora dos aplausos: não vai ter golpe. Um espectador não gostou da manifestação e falou que o Teatro Oficina, em Brasília, era patrocinado pela Petrobras. Aí, quer dizer, aí você vê, né? Sempre os mesmos caras, sempre mamando nas tetas do governo, né? Então, uma peça está sendo apresentada num teatro que é patrocinado pela Petrobras e fazendo propaganda política, afinal de contas tem que defender teu ganha-pão, né? Aí o Zé Celso, que é um dos caras ali da peça, convidou esse homem para fazer seu discurso no palco, mas eles preferiram ir embora. Eu não sei se isso aconteceu mesmo, mas óbvio que até eu não iria. Tá todo mundo gritando, vai ter golpe. Você vai subir no palco para quê? Para ser agredido? Você vê que não houve uma refutação, mas o texto, como é favorável, dá essa pequena ênfase, né? Na segunda sessão, o deputado federal Jean Willis esteve na plateia. Saiu impressionado. É significativo que a peça tenha vindo para Brasília neste momento tão delicado que estamos vivendo. Não só pelo que traz de imediato de nossa realidade. Nossa realidade. É porque as fezes são simbólicas e tudo mais. Ela resgata uma dimensão da humanidade que está sendo cada vez mais desprezada, que é a relação com aquilo que é humano, declarou ao blog. O deputado ainda afirmou que o Zé continua provocando com um teatro antropofágico, um teatro de vertigem, no melhor sentido. E o Pascoal da Conceição, o cara que caga, né? Eu não sei se vocês vão... Não sei quem vai ficar triste. Ele foi o doutor Abobrinha no Castelo Rá-Tim-Bum. É triste, né? Mas ele era esse cara aí. Pois bem, gente. Bom, isso é um ritual mágico, tá? É uma consagração, é uma eucaristia. E eu não duvidaria, não estou afirmando, tá? Mas eu não duvidaria que essas fezes, sangue e sêmen fossem consumidos ritualisticamente depois da peça. Mas é ritual mágico. Os corpos de luz deles canalizam essas energias e impregnam, vão sendo impregnando, colocando impressões
na mente dos telespectadores. É ritual mágico. É por isso que as performances exigem um contato mais próximo. E nudez, inclusive. Mas tem coisa pior. Na exposição do Santander, tinham hóstias lá, né? Hóstias profanadas. Não se sabe se essas hóstias eram consagradas. Eu suspeito que eram. E o artista que fez essa profanação, ele se chama Antônio Obá. O Antônio Obá, ele tem um site. E o que eu vou ler agora está no site do Antônio Obá. Tem uma foto de uma performance dele chamado Malungo, Rito para uma Missa Preta. Claro que a expressão missa, porque ele se coloca como um defensor, né, da causa dos negros e de cotas e tudo mais. Aí não vai usar missa negra, né? Mas é rito para uma missa preta. É interessante, né, que não tem nada a ver, não tem nenhuma intenção a não ser a arte, mas sempre de viés religioso. E sempre de profanação aos símbolos cristãos católicos. Então, para quem não sabe, uma missa negra não é a missa negra de Lavey. Aí alguém está ouvindo isso pensando, não, mas esses caras são ateus. Mas o Caetano Veloso é ateu. O Anton Lavey era ateu. Os satanistas da igreja de Lavey são ateus também e são praticantes de satanismo. Fazem práticas mágicas, fazem invocações a forças demoníacas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Isso é bobagem, entendeu? É o que eu estou dizendo, as pessoas não sabem o que está em jogo. Esses espaços estão sendo abertos para emanar essas ideias dos Old Ones na mente da humanidade, nos enlouquecer, nos perverter. Isso é mais do que apresentações, é mais do que arte. Quando um cara pega uma vela e enfia na bunda, igual apareceu aí esses dias, a vela é um símbolo da alma. Quando um judeu morre, por exemplo, a vela precisa ficar acesa o tempo inteiro ali, representando que a alma não está ali, seguiu adiante, mas a alma está ali, está no seio da família. É um símbolo sagrado, é uma luz da alma, uma luz divina que se coloca na mão de um morto católico, por exemplo. É um símbolo sagrado profanado. É interessante que ele usa missa preta, a missa negra na Idade Média era justamente a profanação dos símbolos católicos. Né? Era uma hóstia que era roubada, e aí ela era consagrada para Satanás num rito sexual, ou ela era profanada sexualmente. Né? Informações de sacrifícios de crianças em missas negras na Idade Média. Geralmente essas missas negras eram feitas por sacerdotes desviados, que tinham o poder de consagrar a hóstia. Mas o pior, do mesmo Antônio Obá, veja que tem uma intenção e esse cara sabe o que ele está fazendo. É a peça, uma outra performance, Atos da Transfiguração, Desaparição, isso aqui está no site dele, Desaparição ou Receita para fazer um santo. Atos da Transfiguração, Desaparição ou Receita para fazer um santo. O que acontece? Nessa peça, nessa performance, né, o cara entra nu, o Antônio Obá, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida cobrindo o pênis dele. Tem um comentário sobre por que ele coloca. Ela está cobrindo a genitália dele de maneira a expulsar os vestígios de qualquer humanidade e santidade. Expulsar os vestígios da humanidade santa, veja meu vídeo, O Verdadeiro Cristianismo. É a dádiva divina. Um santo é alguém que se tornou mais humano e, consequentemente, Capela Sistina, a criação de Adão, mais imagem de Deus. Ou seja, ele cobre, e é um símbolo da própria virgindade dela, né? E interessantíssimo também a escolha de Nossa Senhora Aparecida, não é qualquer imagem. Porque eu vou falar de alguns pontos aqui, pode parecer que isso tem a ver com a religião, as religiões afro, não tem. É uma profanação de todas elas. Porque a Nossa Senhora Aparecida, a imagem apareceu num momento muito crítico. E os primeiros milagres aconteceram para escravos, para pessoas pobres. Quer dizer, a aparição da imagem de Nossa Senhora foi um definitivo de Deus do lado de quem ele estava, que era dos escravos, que era dos sofredores. Ele pega justamente essa imagem que é negra como um símbolo de um exorcismo da santidade e humanidade. Isso ele mesmo escreve. Né? Aí o que acontece? Ele se senta, aí ele também se cobre, a genitália dele não aparece nunca, num ralador. Ou seja, olha só, primeiro era a imagem está cobrindo a genitália. Depois é um ralador que cobre a genitália.
E aí ele começa a ralar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O cara tá concorrendo a um puta de um prêmio aí por causa desta performance. Ralando a imagem da Virgem no ralador que está sob sua genitália, ele está simbolicamente desvirginando Maria. Ele está como que estuprando a Virgem. Ele rala até que a imagem fique completamente branca. A cor da imagem, o pó da imagem rala para dentro de uma gamela. Quem já praticou ou pratica religiões afro sabe que a gamela é muito importante para todos os ritos, inclusive para o bori, que é o ritual para a cabeça. Mas óbvio, você não sangra uma menina virgem, ou você não põe seres humanos na gamela. E aí ele está suado, né, porque ele precisa fazer um grande esforço ali, ele pega aquela poeira e joga no corpo. E ele fica branco. O branco, ele é negro, né? Desculpa, ele é afrodescendente. Nossa, que pecado eu cometi. Então ele é negro. E aí ele fica branco com a poeira. E o homem branco, com o corpo marcado de branco, é uma profanação aí de um símbolo afro. Os orixás do branco, os fum-fum, que tem a pele branca ou que se cobrem de branco, são os mais altos representantes dentro da hierarquia dos orixás. Ou seja, pela profanação, pelo estupro da Virgem, eles adquirem uma santidade que o humano nenhum adquire, que não pertence aos seres humanos. E aí, o site dele falando sobre isso, né, que ele se banha, né, que ele expulsou os vestígios de qualquer humanidade e santidade para se banhar, esse é o mesmo cara que profanou as hóstias, se banhar, impregnar lenta e minuciosamente com o pó branco da Virgem, depositado na gamela. A interpretação do próprio site diz: entrou o homem, saiu divindade. Veja que é um ato de teurgia. Não é uma peça só, ele está se transformando num Deus, devidamente de alma lavada, essencialmente profana. Profana. O nome disso é blasfêmia em grau máximo. O nome disso é roubando a força de deuses e símbolos sagrados e se apropriando e se vestindo nessa força. Eu poderia falar da exposição do Peladão, também tem conteúdo místico, das mulheres fazendo xixi, dos macaquinhos que os caras enfiam o dedo no rabo um do outro, de um dos quadros da exposição do Queer Museu em que Maria está segurando um macaco como se fosse Jesus. E aí, cara, as pessoas têm que olhar para isso no campo lógico, e entender que isso é arte e que isso não afeta a religião delas, que isso não ofende, que isso não profana seus símbolos sagrados. Isso é o cúmulo, o rei está nu. Fora disso, essas performances elas têm um objetivo claro e óbvio: atingir as mentes dos que não foram atingidos ainda e reprogramá-las. Você que está me ouvindo, nós estamos numa guerra. Não adianta você ficar sentado com a bunda no sofá ou praticando a sua religião, seja você telemita, ateu, espírita, evangélico, católico, nós estamos numa guerra. Cada uma dessas performances traz forças para o nosso mundo e enfraquece as forças que podem nos proteger. Eu estou convocando você para essa guerra. Eu luto nessa guerra há muitos anos. Ela está no seu momento crítico, crucial. Eu preciso de pessoas com coragem, com disposição, não só para ir para a porta de museu fazer protesto, não para gravar um vídeo e ficar famosíssimo, ganhar milhões do YouTube, dizendo que está mudando o Brasil. Não adianta, isso não vai mudar, não interessa quem vai ser eleito. Não interessa se é o Dória, se é o Bolsonaro, nem se é o Lula. As forças que estão querendo o nosso país, justamente pelo poder que ele tem, que emana dessa terra onde nós estamos, elas não vão desistir. E elas estão escolhendo seus guerreiros, e eles estão lutando e eles estão amparados. Eles usam a bandeira da ditadura para se proteger, eles dizem que é arte, dentro do museu pode tudo, eles nos chamam de ignorantes, eles nos chamam de trogloditas. Eu estou te dando um outro viés, eu estou te apontando numa outra direção. Não estou fazendo uma análise da arte, só estou provando que o senhor Caetano Veloso está mentindo. Ou ele é um ignorante, que eu duvido muito, ou ele está mentindo. Não é apenas arte, são rituais mágicos. Tem um objetivo, tem um foco, e esse foco está sendo alcançado. Olha para esse país, olha tudo o que está acontecendo aqui. Olha essa irracionalidade, olha esses conflitos, olha a violência.
Não é só fruto de políticas desajeitadas, é também. Não é só fruto de uma economia cagada, destruída, é também. Não é só fruto de uma alma brasileira oportunista, canalha, que não pensa no outro, é também. Nós estamos sendo devorados. Se você quer mudar alguma coisa, me escreva. Mestre Aleph, com F no final, @gmail.com. Nós precisamos nos unir, nós precisamos lutar, nós precisamos existir. Só que você não pode ter medo. Eu não tenho. Namastê.